Agora sim, pessoal, muito boa noite. Sejam muito. Bugou tudo aqui agora. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo da unidade curricular de manutenção mecânica aplicada, né? Então hoje a gente inicia aí já a reta final, né? São 10 aulas ao vivo, né? Eu falei disso semana passada, eu já esqueci já. Até vou dar uma olhada aqui para nós ver. Pera aí. A gente já aproveita e dá uma olhada no plano de aula aqui. Deixa eu abrir aí. Aqui. Então, estamos aí na 8ª semana, né? Então, ó, vamos falar um pouquinho aqui sobre manutenção de bancais, tudo que tem a ver com essa parte aqui, beleza? Aqui a gente vai falar, pessoal, ó, vocês podem ver, né? Só adiantando para vocês, tá? Que essa semana e a semana que vem é a mesma matéria, né? Mas na verdade não é a mesma matéria. Qual é a diferença entre elas, né? Oi, Letícia, tudo bem? A diferença é que nós vamos estudar alguns aspectos, né? Desses aqui e depois alguns aspectos desses aqui. Tá? E aí nós temos aí 10 semanas, beleza? Então, 8ª semana, 9ª semana, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elementos de vedação, né? Por quê? Porque nessa manutenção, né, de redutores e tudo isso, tem bastante essa questão dos anéis de vedação, ou rings, né? E tudo que compõe essa parte aí de vedação, beleza? Deixa eu dar conferir um negócio aqui rapidinho. Deixa eu dar uma conferida num negócio aqui. Soldagem já foi. Então, tá. Vamos lá, então. Aqui. Peraí só um instantinho. Agora podemos ler. Show de bola. Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho hoje de elementos de vedação, né? Alguns elementos que são utilizados aí em várias máquinas mecânicas, né? A gente muito difícil aí uma máquina que não mecânica, né? Que trabalha ali com óleo, né? Obviamente as pneumáticas também, né? No caso, então, basicamente todas as máquinas, tá? A gente fala aí de elementos de vedação, né? Para que servem os elementos de vedação, né? Os elementos de vedação, eles estão ali presentes nas máquinas, né? Para evitar alguns vazamentos da máquina, né? Sejam eles indesejados ou não, né? Então, os elementos de vedação, eles estão lá para manter, né? Todo o óleo, toda a parte de lubrificação no local onde precisam estar, tá? Então, por exemplo, né? Se tem um vazamento ali, um redutor, né? Um redutor de velocidade, né? E esse vazamento já atingiu ali um certo nível que a gente pode ficar alarmado, né? O primeiro componente que a gente vai verificar geralmente é o elemento de vedação. Por quê? Porque geralmente esses elementos de vedação eles ficam muito velhos, eles ressecam, eles racham, né? E aí começa a vazar o fluido lubrificante por ali, beleza? Então, pessoal, essas peças, né, os elementos de vedação que a gente tem aí de vários tipos, né? Eles têm o objetivo de evitar que passem líquidos, gases ou partículas sólidas de um meio para o outro, né? Então, por exemplo, a gente não quer que gases, óleos saiam da onde estão para fora da máquina, assim como que a gente não quer que sujeira ou outras partículas sólidas venham do lado de fora para dentro da máquina. Então, ele faz essa dupla vedação, né? De dentro para fora e de fora para dentro também. Não é só uma via, né? É uma vedação dupla. E aí, pessoal, como qualquer outro elemento, né? A gente tem vários tipos de vedação e cada uma, por óbvio, né? É para aplicação diferente. Quando a gente fala de junta, né, as juntas elas são utilizadas quando a gente tem algum tipo de flange, né? O que é flange? Flange é quando a gente tem uma parte da peça, uma outra parte da peça, e as duas se encaixam e a gente prende isso por parafusos, né? Isso é um flange, tá? E todo flange tem a parte de vedação. Por quê? Porque o flange geralmente ele é metálico, né? E no processo de fabricação ele não fica, né?
perfeitamente liso, assim como qualquer processo de fabricação, tá? Então a gente coloca essa junta, né, para poder manter o que a gente quer manter ali dentro, beleza? Aí a gente começa pelas juntas de borracha, né? As juntas de borracha são as mais utilizadas, tá? As 70, 80% das juntas que vocês vão ver por aí, elas são de borracha, tá? E aí a borracha tem toda a sua característica ali. Nós temos também a junta de Teflon, né? Que é um plástico, né? E ela é bastante utilizada em indústrias que utilizam produto químico, né? Por quê? Porque o Teflon ele é altamente, né, resistente a tanto ataque químico quanto temperatura também. Então, tubulações que vão a alta temperatura, né, acabam utilizando a de Teflon também. Depois a gente tem as juntas de cortiça, né? Cortiça essas de rolha de vinho, por exemplo, é cortiça também, tá? Porque existem as de cortiça, né? Porque a cortiça, ela é um material que ela é barato, né? Porém, a gente só consegue usar em baixa pressão. Por quê? Porque ela é pouco resistente à alta pressão, né? Mas existem várias máquinas aí que trabalham em baixa pressão, né? E aí a gente não precisaria botar uma junta metálica, por exemplo, que é bem mais caro do que a cortiça, numa máquina de baixa pressão, né? Então a gente pode usar a cortiça aí, onde tem a baixa pressão e alta temperatura, por exemplo, podemos usar uma cortiça. É bem mais barato que a metálica, né? Depois a gente tem as juntas de papelão hidráulico, que é um papelão, como é que eu vou dizer? Um papelão, não desses de caixa de papelão, ele é um papelão diferente, mas ele é papel, tá? Papel celulose, igual a um papel normal, beleza? E essa é uma junta utilizada aí em partes estáticas do equipamento, né? Então, essas partes estáticas quer dizer o quê? Essas partes estáticas querem dizer o quê, né, pessoal? As partes estáticas são partes que não se movimentam. Então, por exemplo, se a gente tem um tubo ali, que só fica o óleo ali dentro, que esse óleo não entra e sai toda hora, a gente pode usar essa junta de papelão, certo? E por último, nós temos as juntas metálicas, né? Passei. Que são as mais caras de todas que a gente viu aqui. E por que elas são as mais caras? Porque elas têm alta resistência com alta pressão e alta temperatura. Então, geralmente, quando a gente tem equipamentos de alta pressão e alta temperatura, a gente precisa de um material especial, né, para estar utilizando. Então, esse material especial ele acaba sendo mais caro, que nesse caso aqui é um material metálico, tá? E também máquinas que têm alta temperatura, alta pressão, também são máquinas mais caras, né? Então, máquinas mais caras requerem elementos de máquina mais caros, tá? E aí, é a única também que aguenta uma alta pressão, né, na fixação dos parafusos, né? Porque, por exemplo, se vocês imaginem a gente fazer uma pressão muito alta no papelão ou na cortiça, eles vão se desfazer, né? Então, como aqui é de alta temperatura e alta pressão, também a pressão dos parafusos é mais alta e ela aguenta bem, né? Porque ela é metálica, tá? Então, a gente vai ver aqui um vídeo que eu trouxe aqui, de uma troca, né? Aqui é um motor de um Corsa ou um Celta, acho que é escrito aqui. Pode ser Corsa, Meriva, Celta ou Vectra aqui. Ele vai desmontar essa parte de cima do motor aqui, e aí aqui é um flange, né? Essa parte de cima é a parte de baixo do motor, e o cabeçote do motor forma um flange, né? Então, nesse flange tem uma junta ali, e ele vai fazer a troca, eu quero que vocês vejam como é que funciona. E aí, pessoal, beleza? Galera, hoje eu tô com um Corsa Joy 2003 aqui, motor 1.0, para fazer a troca junto da tampa de válvula. Esse serviço aqui, ele serve também para Celta, para Zafira, Meriva, Vectra, é tudo o mesmo sistema, beleza? Sem mais delongas aí, porque aqui ninguém gosta de enrolação, e bora lá pro vídeo. Ó, galera, aqui pra gente fazer a troca da junta, a gente vai precisar de uma chave Torque T30, beleza? Precisar de um alicate, pode ser o alicate universal também serve, beleza? O pessoal sabe que essa junta aqui costuma dar muito vazamento, às vezes troca e ela volta a vazar de novo. Acontece também dessa tampa, por ela ser de plástico, ela empenar, com pouco tempo ela acaba empenando. Então eu vou estar fazendo um serviço aqui para você trocar a junta, não precisar substituir a tampa, porque também a gente aqui entende o cliente
e tenta fazer um serviço bem feito, que não vai dar problema, mas também que não vai gastar muito, beleza? Que vai resolver o problema do carro. Então aí foi observado um vazamento, né, de óleo, por óbvio, né? E aí agora eles viram que o problema é na junta e vão fazer a troca. Esse aqui é um problema crônico, na verdade, né? Pode trocar, já aconteceu de trocar a tampa, colocar uma tampa genuína, com 8 meses, 1 ano e meio, voltar a vazar de novo, e o problema não é a junta, é a tampa que empena, beleza? É pouco empenamento, mas empena. Então bora lá. Para começar, a gente vai pegar o alicate, soltar a... O empenamento que ele fala, pessoal, é quando a gente esquenta uma peça, né, uma certa temperatura, ela pode começar, né, a entortar, né, e é isso que a gente chama de empenamento. Da mangueira do respiro, beleza? Vamos retirar a mangueira. Soltar essa outra mangueira aqui menor. Agora com a chave T30 Torque, a gente vai soltar os parafusos aqui da tampa, são 8 parafusos. Afrouxou os parafusos, eu só vou terminar de soltar aqui os 8 parafusos e já volto com o vídeo, já para o vídeo não ficar muito longo. Aqui ó, já retirei os 8 parafusos, é só a gente retirar a tampa do lugar agora, beleza? E aí pessoal, já vou mostrar para vocês um negócio aqui, ó. Pera aí, deixa eu botar aqui. Pera aí, né? Aqui, ai, fechou aqui, pera aí, aqui. Vocês podem ver aqui na tampa, ó, que tem como se fosse um sulco, né? Um rebaixo aqui na tampa, ó. Certo? Aqui dentro é onde fica a junta, né? Aqui no caso a junta estragada tá aqui, né? Então esse é um rebaixo que é feito, né? Para alojar essa junta. Por quê? Se a gente só botar a junta ali por cima, né? Às vezes ela não encaixa muito bem e pode continuar vazando. Então por isso que é feito esse rebaixo aqui, né? Para poder encaixar essa junta ali, beleza? Tampa solta, vou deixar ela aqui do lado. Vamos retirar aqui os cabos de vela para facilitar aqui o manuseio. Vou colocar aqui do lado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a limpeza da face aqui da capela. Por que é importante fazer essa limpeza, né, pessoal? Justamente porque a gente vai apoiar uma junta nova, né? Essa junta não tá suja, né? Ela tá limpa porque ela é nova, tá? E se ficar essa sujeira ali, pode formar uma película entre o cabeçote, né? Que é essa parte de baixo. Essa parte, na verdade, não é o cabeçote aí, né? O cabeçote é embaixo dessa peça aí. Pode ser nessa parte aí, pode ficar uma sujeira entre essa peça e a junta nova. E aí começar a vazar óleo pela sujeira, né? Então é importante essa limpeza também. Deixar bem limpo. Eu vou estar pegando um produto ali que a gente utiliza aqui. Recomendo para vocês aí, porque atende muito bem aqui a gente na oficina. E eu passo para vocês aí quando o produto realmente é bom. Beleza? Então eu já volto já aqui para como deixar isso daqui limpinho aí, 100%. Aí pessoal, o produto é esse daqui, ó. Marca Sum, Cara 80, limpa bico injetores. Beleza? Aqui eu vou estar utilizando uma escova de dentes. Tem uma lentinha bacana aí, ó. Pode achar aí em qualquer mercado. A gente pega primeiro o pano limpo. Vamos tirar aqui o excesso. É fácil limpar, tá, pessoal? Já não fica muita sujeira, na verdade, não. Dá pra ver já que ficou bem, já só com o pano. Aí a gente pega o produto, passa aqui na parte de cima. Aí é só a gente esfregar. Esfrega, deixa o produto agir um pouco. A gente vai usar esse produto também para fazer a descarbonização da tampa, fazer a limpeza da tampa.
passa o pano. Pra ver que tá bem suja, agora tá bem limpinha aí, tá? Beleza, pessoal, essa parte aqui tá limpa. Agora eu vou lá pra dentro no lavatório, tá mostrando pra vocês aí, pra fazer a limpeza da tampa de válvulas. A tampa também aqui, ó, a gente retira junto a tampa de válvula velha. Pra receber a junta. Agora quem vai arrancar nem a junta, ó. É que a junta já arrancou, certo? Retira a tampa de óleo. Os produtos aqui, ó, a gente pega a peça, passa o produto nela, pode passar bem. Agora a gente deixa o produto agir durante uns 10 minutos, beleza? E eu já volto com o vídeo já. A gente vai utilizar o pincel depois para retirar ali o excesso, passar o produto de novo e tá fazendo o enxágue da tampa, beleza? Ela fica limpinha, pronta para montar de novo no veículo. Deixou o produto agir, pessoal, ó, a gente vem com o pincel agora. Esse produto aqui para mostrar da tampa de válvulas. Ó, aqui é a junta nova, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra falar da junta. Beleza? Aí, pessoal, a montagem aqui, ó, utilizando junta. Vocês podem ver, né, pessoal? A junta, ela é uma peça, vamos dizer assim, né, um elemento de máquina aí bem simples, né? Na verdade, ela tem o formato ali da tampa, né? O formato da onde precisa encaixar, e é só para realmente fazer essa vedação, certo? Então ele é um elemento de máquina aí bem simples. Da tampa de válvulas da marca Sabor, beleza? Nunca tive problema com essa marca, recomendo para vocês. Aí é só tá pegando a tampa aqui, ó. A tampa ela tem uma marcação aqui, ó, uma cavidade. A gente pega junto. Deixa eu só achar aqui a marca dela. É baratinho, tá? Só para vocês terem ideia, deve custar tipo uns 30, 40 reais uma junta dessa. O caro aqui é o serviço, né? A mão de obra é cara. Aqui, ó. Tem essa parte aqui da junta. Fica aqui no... Tem uma parte aqui, essa parte aqui da tampa. Por que tem essa parte aqui, né? Para evitar de quem for montar, acaba errando a montagem, tá? Então, geralmente tem um dentinho ali, alguma coisa que vai encaixar. A gente faz o encaixe aí da junta na tampa toda. Eu vou encaixar aqui e eu já volto com o vídeo já, beleza? Aí, pessoal, já coloquei a junta já certinho na tampa. Um negócio aqui, ó, que eu vou indicar para vocês. Não adianta vir comentar aí no vídeo, falar assim, ah, mas junta de borracha não se monta com cola. Eu sei disso, não precisa comentar nada aí, beleza? A dica que eu tô passando aqui para vocês aqui, para quem precisa, é para resolver o problema, tá? Para você não ter que trocar uma junta a cada 6 meses, a cada um ano você tá trocando junta de tampa de válvula. Fechou? A gente vai pegar silicone, passar aqui na parte de cima, como se fosse tinta, tá? Não é para encher de cola, é para passar como se fosse tinta, ó. É bem pouco mesmo. Passa aí por toda a superfície aqui. Para ter uma aderência melhor, né, pessoal? Aí ele passa isso aqui já para posicionar, ter uma aderência melhor, para não ficar saindo. Terminar de passar aqui, eu já volto com o vídeo. Já, senão vai fica botar muito... mais para garantir, tá? Junta de borracha não precisa botar. As outras sim, né? Aí Teflon, papel, metálica, essas outras todas usam, né? Mas esse aqui de borracha não precisa, mas ele vai passar mais por precaução, né? Passou, pessoal. O seguro morreu de velho, né? Cola aqui na superfície aqui da capa. Oh, meu Deus, apertei errado. E aí, pessoal, beleza? Galera, hoje eu tô com um Corsa
Bati errado no botão. Botão aqui, peraí, já vou voltar. E aí, pessoal, beleza? Aqui, ó, que eu vou indicar para vocês. Não adianta para você não ter que trocar uma junta a cada 6 meses. Passa aí por toda a superfície aqui da capela. É como se fosse uma tinta mesmo. Pode passar em uma camada bem fina de silicone, beleza? Agora a gente vem com a tampa. E aí a tampa já está coloca certinho já no lugar posicionado em cima da furação, beleza? Beleza? É assim que monta uma junta, né? Isso não varia muito de máquina para máquina, né? O modo de fazer isso quase 100% das vezes é esse aqui, tá? Então, vamos lá. Próximos elementos de vedação. Os próximos são os famosos anéis de vedação, também conhecido como O-rings, né? Esse aqui é um tipo de vedação que a gente pode utilizar tanto em conjuntos estáticos, né, que são máquinas que ficam paradas, quanto em conjuntos dinâmicos, né, que são máquinas que se movimentam, tá? Então ele pode usar tanto em um quanto no outro. Esse aqui também ficam aí alojados nessas cavidades que a gente chama de ranhura, igual aquele, bem parecido com aquele outro ali, né, que a gente viu. E esse O-ring ele funciona da seguinte maneira, né? A gente coloca o O-ring ali na cavidade, né? Empurra o anel em direção da cavidade e com a pressão de um lado e do outro, né? Faz com que ele acabe vedando, né? Aí os O-rings, né? A diferença do outro para esse aqui é que o O-ring ele é redondo, né? Por isso que o nome é anel, certo? E pode ser feito de vários materiais, como teflon, nylon, borracha e outros materiais aí. Mas os mais comuns são esses três, tá? Depois a gente tem os retentores. O retentor, ele é um elemento de vedação também, ele é composto por uma membrana, né? Essa membrana pode ser de borracha ou de couro, tá? E como é que é a montagem dele, né? Ele tem a borracha, né? A carcaça e uma mola, né? Por que ele tem uma mola? Porque os retentores, eles são muito usados em equipamentos dinâmicos. Depois a gente vai ver a troca de no amortecedor de uma moto, né? Então aquele amortecedor fica. Então ele é muito dinâmico, por isso que ele precisa dessa mola para ajudar, tá? Então, a função dela é aplicar essa pressão contra o movimento por exemplo, ali, oh meu Deus, fugiu. Me fugiu a palavra totalmente. Do amortecedor, né? No caso da moto, é ficar fazendo o movimento contrário, né? Porque senão esse retentor vai escapando, né? Então essa mola ele faz essa função, né? De fazer o movimento contrário, tá? Então a principal função desse retentor, pessoal, é que evite, né, vazamentos tanto de óleo quanto de graxa no interior de algumas partes, né? Então, por exemplo, quando você vê lá os garfos da moto, né? Sujos de graxa, é porque está na hora de trocar o retentor. Por quê? Porque o retentor, o amortecedor, ele entra, né, na camisa e aí lá dentro ele lubrifica. E aí ele vem e o retentor faz essa função de tirar e deixar essa graxa toda lá dentro. Quando a graxa começa a sair para fora, quer dizer que esse retentor já não está segurando toda a graxa que ele deveria segurar, certo? E aí tem alguns cuidados, né, que deve ser tomado quando a gente monta ou desmonta o retentor, tá? Então a gente tem que sempre estar utilizando uma prensa ou uma marretinha, um martelo com bastante cuidado, tá? Por quê? Ele tem que estar muito bem centralizado dentro da cavidade onde ele vai, tá? Ele não pode ficar torto, porque senão fica muito difícil de fazer a retirada, muito difícil. Por isso que toda vez que a gente desmonta, a gente tem que trocar o retentor. Não é ideal que a gente monte, né, com o retentor que já estava ali, beleza? Então vamos ver um videozinho também dessa troca aí de retentor, como é que funciona. Pessoal, hoje eu vou explicar como trocar o retentor da bengala. Alguns aí conhecem como canela, certo? Ó, aqui tem um 12. Você tira esse 12 aqui, esse 12 aqui em cima, vira a moto. Ó, esse 12 e esse 12 aqui também. Tá vendo aí? Aqui, ó.
Então são 4 parafusos 12. Acabou de tirar, só puxar. Vai lá, Aldo. Pode tirar isso, vai tirar. Como que é fácil? Ele já tirou a roda, o cubo, né? Agora ele vai... Aqui em cima, aqui. Vai. Acabou de tirar esse parafuso aqui. Afrouxa esse aqui, ó. Afrouxou esse aqui. Você vai e arranca a canela, certo? Você vem aqui. Vamos ver se tá fácil, né, Aldo? Ó. Geralmente aqui leva uma chave, possivelmente 22. Se a 22 não der, talvez a 24. 24. Essa aqui, ó. Acho que é 24 mesmo. Isso aí. Em alguns remotos são a 27. Aí. Ó. Você vem aqui, tira essa pecinha, bota em sequência aqui para não perder. Vem, tira a mola. Bota aqui. Ó. Tira o óleo sério. É, obviamente, né? Por ser um componente hidráulico, né? Tem óleo dentro. É. Ó. É muito fácil. Pronto. Depois a gente vai dar uma lavada por dentro com gasolina, que não pode ficar nenhum resíduo. Agora vem um segredo. Se eu tentar tirar aqui, vai machucar aqui, certo? Então O retentor tá aqui, tá? tem que descer ela. Se caso machucar aqui, não tem problema. É onde pega na mesa, certo? Aí você vem, tira esse chapeuzinho aqui. Simples e fácil. Ó. Ó, tá ali Aí dentro, ó. O retentor é esse carinha que tá ali dentro. Ó. Esse carinha aqui, ó. aqui tem uma trava. Você vem aqui que a trava, ela tem uma cava, certo? Ó, tá filmando aí, ó. Uhum. Aí, ó. Agora vem um segredo, ó. Segura aí. Ó, pode ver que eu tenho um pouco aqui, ó. Tem um pouco. O segredo é esse aqui, ó. Ó. Jogar um sabãozinho. Ó. Por que o sabão? Isso aqui ele vai escorregar aqui e vai sair com uma facilidade incrível. Entendeu? Que depois ele seca e fica tudo bem. A chave de fenda precisa ter um cortezinho aqui. É importante, né? O mecânico aí, todo mecânico tem uma chave de fenda dessa, mas não se esquece. Precisa passar no meril aqui e aqui. E você vai usar ela só para trocar o retentor. Agora vem um segredo, ó. Você pode observar que tem uma cava aqui, certo? O segredo é esse aqui, ó. Ó. Então você vem aqui. Essa aqui é um pouco difícil de trocar, tá? Porque a moto do rapaz aqui é uma 2017, uma fanzinha. Difícil. Vamos ver se a gente consegue. Olha lá, filma ela. Esse tá duro demais. Você vem devagarinho, ó. Conforme o ar vai saindo, ele vai vindo. Ó como é que é fácil. Não precisa desmontar a canela, não. Ó. Aí. Vê como é que é fácil? Aí, ó. Mostra aí, ó. Aí. Aí, ó. Aí. Tá mostrando aí, ó. Show de bola. Ó. Então ali ele fez a retirada, né? Ele conseguiu retirar o retentor inteiro, né? Ó. E aqui agora ele vai fazer. Aí, ó. Aí. Tá mostrando aí, ó. Show de bola. E aí, para fazer a troca, ele tem que deixar todo esse sistema muito limpo, né? Como ele falou, vou passar uma gasolina para limpar. Por que ele usa gasolina, né? Gasolina ele usa para retirar o óleo, né? Para retirar esse óleo que fica incrustado ali. Dá uma limpada com papel higiênico. Tem que estar bem limpinho. Entendeu? Ó. Por que não pode ser com uma estopa, por exemplo? Porque pode ficar algum restinho de estopa no garfo. E não é o ideal, né? Porque daí vão começar a entrar componentes internos para dentro do amortecedor, né? Então ele usa o papel. Aqui eu vou fazer aqui o vídeo só para mostrar para vocês, entendeu? Como trocar aqui. Se vocês quiserem jogar uma gasolina aqui, vocês jogam, tá bom? Muito fácil. Vem com papel aqui por dentro aqui, ó, limpa tudo. Ó, vendo aí? Ó, agora que vem um segredo. Ó, Corteco é um dos melhores que tem, né? Existe, né? Claro que o da Honda original é melhor, né? Mas o Corteco é muito bom, entendeu? Tem moto minha aí que tem 3 anos aí, ó, rodando. O segredo é esse aqui, ó, é o sabão. Ó, pra que esse sabão aqui? Ó, daqui a pouco ele seca e fica tudo ok. Para ele poder entrar aqui, ó, sem poder estragar o retentor. Essa parte funda aqui é para baixo. E essa parte mais alta aqui, ó. Então, ó, vocês podem ver o retentor, ele vai botar o sabão para cima, não se esquece. A parte funda aqui é para baixo. Olha lá, você vem aqui, encaixa, aperta ele. Agora, o segredo vem agora. Você vai pegar o retentor velho, tu não vai bater com nenhum ferro aqui não. Você vai pegar o velho. Obviamente, né? Não vai bater no retentor, porque senão pode quebrar, né? Ou amassar, ou algo assim. Então ele vai botar o retentor velho, que encaixa também, e vai bater com a marreta
em cima do velho. retentor velho, Ó, e aí vai empurrar o retentor novo para o lugar, né? Sem machucar ou amassar ou empurrar o novo. Tá vendo aqui? Você vem e vai batendo. Pessoal, hoje eu vou explicar como trocar. Oh, meu Deus, apertei errado de novo. Pera aí. Caixa, aperta ele. Agora, o segredo vem agora. Você vai pegar o retentor velho, tu não vai bater com nenhum ferro aqui não. Você vai pegar o velho, ó, para empurrar o novo. Tá vendo aqui? Você vem e vai batendo aqui em volta. Ó. Ó. Você vem e tira o velho, tá? O velho empurra o novo. Ó, esse aqui é o velho. O velho tá montado aí, o retentor novo no nosso garfo aí de amortecimento, beleza? Depois nós temos também os selos de vedação, né? Os selos de vedação têm o mesmo objetivo dos outros elementos vedantes, né? E eles são bastante utilizados aí em bomba centrífuga, misturador, ventilador industrial, tá? Os selos eles são formados por um conjunto de outras partes, né? Por exemplo, por faces de vedação. Essas faces são extremamente polidas, né? Para ele poder ter um bom encaixe. Essas faces, né? Que é a parte de dentro vai bem encaixado aqui no eixo do equipamento, tá? E aí esse eixo do equipamento fica selado, né? Então o selo de vedação funciona dessa maneira, beleza? O funcionamento do selo mecânico, pessoal, ele é realizado em duas etapas, né? Ele tem uma vedação primária e uma vedação secundária. A vedação primária ocorre quando o contato do deslizante, que é essa parte de dentro aqui dele, entre o contato do deslizante com o eixo, né, da máquina. A secundária é realizada por outros elementos, como esses anéis que vão aqui, o anel de selagem, a mola e os outros elementos, tá? Depois nós temos também as gachetas, né? As gachetas são bem famosas, tá? Elas vedam totalmente ou parcialmente o fluido. Então a gacheta tem essa utilidade também. A gente pode vedar só uma parte ou pode vedar todo o fluido, tá? Quando a vedação é parcial, ela vai permitir que parte do fluido vaze, certo? Mas isso geralmente é proposital para ter uma lubrificação entre o eixo rotativo e a gacheta. Tá? As gachetas elas são fabricadas assim em formato de anel, né? E ela é vendida assim, né? Por exemplo, de metro, né? Então, eu quero 1 metro de gacheta. Ele vai lá, tira 1 metro, corta e te vende, tá? E aí a gente sempre compra já na dimensão da montagem que a gente quer fazer, tá? A gacheta ela é muito utilizada porque ela como é que eu vou dizer para vocês? Ela abrange aí uma grande variedade de máquinas, tá? E por essa facilidade a gente poder comprar ela por tamanho, né? Ajuda também, tá? E ela é bem baratinha, então tem um baixo custo de manutenção, tá? Normalmente a gente usa mais de um anel de gacheta, tá? E ela também tem um alojamento para ela, né? Elas têm as caixas de gacheta, né? Que é onde ficam presas ou ficam acabam prendendo mesmo, né? Essas gachetas. E as gachetas podem ser de algodão, amianto, nylon, teflon, borracha, alumínio, cobre, latão. Aí, gacheta, nós temos uma infinidade de tipos, beleza? Depois nós temos as travas, né? As travas são elementos que a gente usa para impedir que uniões roscadas, né, como o parafuso, se soltem por conta da vibração do nosso sistema, tá? Essas travas elas podem ser por fechamento de forma, tá? Por exemplo, ó, uma trava por fechamento de forma, essa aqui, que a gente tem aqui, onde ela encaixa certinho na cabeça do parafuso, tá? E essa é a mais segura do travamento, tá? A mais segura de todas. Ou a gente pode ter por fechamento de forças, né? Que através da força de compressão da trava com a união roscada, ela faz esse travamento, beleza? Depois nós temos também os vedantes químicos, que é o último que a gente vai ver hoje, tá? E a vantagem do vedante químico, né, é que ele pode ser usado em uma variedade gigantesca aí, tá? Como é que ele funciona? Ele é líquido ou pastoso, e aí quando ele entra em contato com o oxigênio, ele fica bem duro, né? Bem endurecido, como se fosse um super bonder, assim, algo do tipo, tá?
Esse produto ele é utilizado para a gente travar, geralmente parafuso e porca. E esse produto vedante a gente passa, né, nesses espaços vazios, né, entre os dentes, né, sejam dos parafusos aqui ou também de alguma barra roscada, alguma coisa, a gente coloca isso, esses elementos vedantes químicos nesse meio, né? Porque a hora que daí a gente enrosca, né, ele fica certinho ali no meio, seca e trava, tá? E daí a gente vai ver como é que funciona um vedante químico desse. Esse aqui é um vedante que ele é resistente a uma alta, extrema alta temperatura. Tá? Então, você pode ver que a marca, né, que é a Loctite, é a mesma do Supermoto. Da superfície, por óbvio, né? Para a gente poder ter uma boa aderência desse vedante, né? E aí vocês podem ver que ele é bem diferente, ele tem pastoso. Passa, ó. Então, estava escrito ali que quando tem um calor, né? E o oxigênio já acaba curando, né? Ele cola mesmo, então. Ó. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Do que a gente viu? Não? Márcio, alguma dúvida? Não? Então tá, vou fazer um intervalinho aí de uns 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta, tá bom?
Vamos lá então, vamos agora para o nosso estudo de caso aí de elementos de vedação. Vamos lá, beleza. Uma indústria metalúrgica utiliza uma prensa de 100 toneladas no setor de conformação de chapas. O equipamento opera em 2 turnos, com ciclos repetitivos de esforço elevado. Após um aumento na taxa de rejeição de peças e vazamentos no chão da célula de produção, a equipe de manutenção é acionada. Chegando lá, a situação observada foi acúmulo de óleo hidráulico na base da prensa, perda de pressão durante o ciclo de operação, aumento no tempo de ciclo e ruídos anormais, e equipamento com manutenção preventiva vencida há 2 semanas. Inspeção técnica. Foi identificado vazamento no cilindro principal, retentor e o O-ring internos estavam ressecados e deformados, e constata-se uso de vedação não compatível com a temperatura e tipo de fluido usado no sistema, beleza? Dados técnicos: fluido hidráulico ISO VG68, temperatura média de operação 60 graus Celsius, ciclo por dia 800, ciclos, né, por dia 800. Última troca de vedação há 10 meses atrás, e manual do fabricante recomenda troca preventiva a cada 6 meses. Aí, com base nessas informações, vocês vão responder 5 perguntas. Primeiro, classifique os tipos de manutenção envolvidos nesse caso. Explique onde tem preventiva, onde tem corretiva e onde tem preditiva. Caso se aplique, né? Não precisa, se vocês acham que não tem alguma delas, não precisa botar. Segundo, qual foi a provável causa raiz na falha das vedações? Terceiro, sugira uma ação de manutenção preventiva que poderia ter evitado esse problema. Quarto, indique um procedimento de inspeção preditiva que pode ser adotado para evitar esse tipo de falha no futuro. E 5, explique a importância de escolher corretamente os materiais de vedação de acordo com as condições de operação. Beleza? Então, estudinho de caso aí, vocês vão avaliar, responder 5 perguntas, e a hora que vocês terminarem, me avisem, tá? Porque daí nós estamos em poucas pessoas, eu não vou colocar um tempo aí para vocês fazerem, beleza? Qualquer dúvida, é só me perguntar aqui no chat, tá bom? Valeu, bom exercício, até daqui a pouco.
Vamos corrigir então, seu Richard. Vamos lá. Deixa eu ver se quiser eles falar aí, o mic está aberto. Tá. Pergunta número 1. Classifique os tipos de manutenção que estão envolvidos nesse caso. O que tu colocaste aí? Eu coloquei no caso, a preditiva não foi cumprida, Tá. a corretiva é que foi aplicada, Tá. e a preditiva seria, no caso, a sugerida para eles, se não ocorresse o problema mais. Show de bola, perfeito. Pergunta 2. Qual foi a provável causa raiz na falha dessas vedações? Vedação inadequada para a temperatura ou fluido hidráulico, manutenção preditiva atrasada. Fechou, perfeito. Pergunta 3. Sugira uma ação de manutenção preventiva que poderia ter evitado esse problema. Troca programada das vedações conforme o manual de uso e materiais compatíveis a que está sendo usado, no caso, altas temperaturas. Perfeito, certinho. Pergunta 4. Indique um procedimento de inspeção preditiva que pode ser adotado para evitar esse tipo de falha no futuro. Análise térmica por infravermelho ou monitoramento de vibração. Perfeito, perfeito. Os dois são bem certinhos para esse caso. E por último, explique a importância de escolher corretamente os materiais das vedações de acordo com as condições de operação. Materiais inadequados levam a ressacamento, vazamento e falhas falhas prematuras, comprometendo a eficiência e a segurança do equipamento. Show de bola, Richard. Meus parabéns, como sempre. Bem certinhas as respostas. Fechou? Fechou, valeu. Valeu. Antes de a gente acabar, queria mostrar que estamos com uma avaliação aberta. Ela abriu hoje. Né? Ela está aqui, ó. É a nossa última avaliação. Avaliação 4, né? Tá, última. Hoje, dia 23, e vai ficar aberta até quarta-feira que vem, dia 30. Fechou? Então, é a nossa última avaliação aí. Não esqueça de fazer. Beleza? Beleza, valeu. Então tá. No mais era isso. Nos encontramos aqui semana que vem para a penúltima aula. Beleza? Valeu. Boa noite. Vai com Deus. Boa semana de trabalho e de estudos aí, gente. Um abração. Tchau, tchau.